Gilberto Vilela, que está com a gente aqui. Boa tarde, Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Boa tarde, Ed Silva, boa tarde, Helder Marcos, boa tarde a você que nos acompanha através da Líder 102.5. Novamente aqui na Líder, muito bom estar com vocês para trocar essas informações a respeito de comunicação. Nós já fizemos uma entrevista, né, no mês passado. E agora aqui no estúdio, é um prazer muito grande partilhar essas informações. E falando em comunicação, esse vozeirão aí é de locutor, hein? Eu já tive a minha oportunidade de trabalhar com rádio. Já foi do rádio também? Já fui do rádio, continuo sendo do rádio, então é um prazer muito bacana isso, porque o rádio traz esse dinamismo, o rádio possibilita essa comunicação do improviso. O rádio nos ajuda a ter um alcance muito mais prático das pessoas. É econômico, é prático, a pessoa pode fazer um monte de coisa enquanto ouve o rádio. Aqui, por exemplo, você deve estar aí almoçando, você deve estar aí dirigindo, você deve estar fazendo um monte de coisas e ao mesmo tempo ouve o rádio, ouve aqui a 102.5. Então isso tem uma praticidade e eu gosto muito também dessa praticidade. Eu já trabalhei em TV, já trabalhei em rádio e sempre é gostoso envolver com essas áreas. Sempre é interessante envolver com essa parte da comunicação. Você do rádio, você da TV e agora também dando esses cursos de oratória. Eu gostaria nós temos uma audiência muito grande agora nesse momento, tanto nos rádios como também através das redes sociais. Eu gostaria de saber de você, Gilberto, aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, que não tem facilidade para falar em público. Eu gostaria que você começasse explicando para todos nós qual é a técnica que você usa. Helder, é muito comum as pessoas terem essa dificuldade de falar em público. Isso não é uma pessoa, não são duas, não são três. A grande maioria das pessoas tem essa dificuldade realmente de falar em público. Para um grande público ou para um pequeno público, online ou presencial, existe essa dificuldade. Mesmo hoje com o avanço das redes sociais, as pessoas têm esse limite, têm essa dificuldade. Então, através dos nossos treinamentos em comunicação e oratória, eu busco destravar essa comunicação através de aulas dinâmicas, através da participação ativa da pessoa. Ela tem ali a oportunidade de destravar, de realmente mostrar aquele lado positivo que ela tem da comunicação. É oportunidade para a pessoa se envolver, porque às vezes a pessoa fica muito guardada ali, fica muito recolhida. Então, através desse nosso treinamento, nós temos aí várias técnicas que a pessoa tem a oportunidade de melhorar a comunicação, seja lá onde for, seja na TV, seja no rádio, seja no presencial, seja no online. Muito bem, são 12 horas mais 13 minutos, agora meio-dia e 13, você está acompanhando o seu Jornal da Líder e nós estamos recebendo aqui nesse momento o Gilberto Vilela, ele que é instrutor de treinamentos em comunicação e oratória. Nesse momento, ele está realizando já esse curso, né, de comunicação e oratória através da CIF-CDL, inclusive essa parceria já dura aí bem tempo, né, Gilberto? 15 anos, se eu não me engano? Exatamente, Ed. Já é mais de uma década que nós estamos com treinamentos aqui na CIF-CDL e nós temos uma parceria muito bacana porque a CIF-CDL, ela busca ter essa qualidade nos treinamentos. Então já há 15 anos você vem a Formiga todo ano? Há 10 anos eu venho a Formiga todo ano e mais de uma vez, inclusive, por ano. Mas a parceria dura 15 anos? E há mais de 15 anos que eu atuo como instrutor de comunicação e oratória. Ok. Então aqui em Formiga já é mais de uma década em que nós temos esses treinamentos. Algumas vezes durante o ano, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. E é uma parceria que deu certo. É uma parceria que realmente as pessoas aqui de Formiga e região acolheram muito bem. Pessoal de Pains, Córrego Fundo, Arcos, enfim, a região daqui, o pessoal do comércio, das empresas, particulares também, sempre se envolve nesses nossos treinamentos. E é realmente uma oportunidade, é um sucesso, graças a Deus,
esses treinamentos aqui, assim como em outras áreas, em outras partes, né, aí de Minas Gerais, que nós aplicamos esse conteúdo. Há mais ou menos uns 2 meses, né, ou que seja um mês e pouco, nós falamos pelo telefone com você. Isso. Você falou pra gente, você é jornalista, você fez parte também de várias emissoras de rádio, televisão lá na sua cidade, e eu gostaria que você falasse a respeito dos empresários, aquele empresário que não tem facilidade para falar com seus funcionários, mesmo em público. Hoje lá no curso você vai direcionar também para os empresários também, né? Com certeza, porque a comunicação ela é uma necessidade muito ampla, Helder. E os empresários, eles passam também por essa dificuldade. Às vezes precisa realizar uma reunião, às vezes precisa tomar uma iniciativa, às vezes precisa fazer uma transmissão online, precisa mesmo ali conversar com um gerente, com um outro cargo, mas não tem essa facilidade. Então o meio empresarial demanda muito a comunicação, demanda muito que ele desenvolva essa capacidade de conversar com as pessoas, de ter clareza naquilo que ele fala, de ter uma postura profissional, de ter uma conduta que realmente vai ter uma proximidade com as pessoas. E a comunicação ajuda nisso, ajuda você a ter a sua postura, o seu olhar, a sua voz adequada, o momento adequado de falar com aquele funcionário, por exemplo, e o momento adequado de tomar muito cuidado com a comunicação, seja uma comunicação pelo WhatsApp, seja uma comunicação através do e-mail, seja a comunicação através de um formulário que é preenchido, para que você não corra o risco de perder negócios, não corra o risco de perder clientes. Muitas dessas coisas acontecem por falta de comunicação ideal. Gilberto, quais são as profissões que geralmente te procuram mais para fazer esse curso de oratória? Geralmente é quem trabalha com vendas, essas coisas assim? Muitas pessoas envolvidas com vendas, muitos empresários, muitas pessoas envolvidas com segurança, técnicos em segurança, engenheiros em segurança, advogados, professores, pessoas da área de saúde, pessoas da área comercial e pessoas que atuam também na educação. Pessoas que querem desenvolver a comunicação no dia a dia também, para ter um contato bacana com a família, para ter um contato maior, até em festas mesmo, porque fica muito inibido, muito travado. Pessoas que têm dificuldade de conversar dentro do elevador, que chega naquele momento fechado ali e não sabe o que fazer. Então, de um modo geral, as pessoas procuram esse tipo de treinamento em comunicação e oratória. Mas há algumas demandas maiores para áreas como essas que eu citei. A gente estava conversando em off ali, Gilberto, e você estava me dizendo que você também já fez parte ali da Câmara Municipal de Vereadores de Itaúna. Itaúna, exatamente. Você já foi ali o assessor geral e hoje você é assessor parlamentar, né? Exatamente. Durante 8 anos eu fui assessor de comunicação da Câmara de Itaúna, onde pude também desenvolver um trabalho relacionado à comunicação muito interessante, e isso amplia horizontes quando se trata de comunicação, e hoje eu continuo também atuando, né, na Câmara, porém hoje eu assessoro um vereador específico, eu trabalho especificamente com um vereador, e tudo também relacionado à comunicação, quando se trata de rede social, quando se trata de texto, quando se trata de atendimento também ao público, a comunicação direta com o público. Então, eu atuo também nessa área de estar em contato com as pessoas. Essa comunicação que você está comentando a respeito da sua oratória, do curso, ela também faz parte da timidez também. Tem muita gente que é brincalhão, conversa, na hora que chega na hora é tímido, também faz parte da comunicação. Totalmente, Helder. É interessante porque a gente conhece muitos profissionais aí, inclusive do jornalismo e da TV de um modo geral. E eu posso citar aqui Sandra Nemberg, que é uma apresentadora, jornalista, o próprio Faustão, que é um grande comunicador. Então são profissionais que têm uma desenvoltura gigantesca na TV. Mas se for para você conversar com eles no particular, ou se for para você
fazer algo em que eles vão sair ali da zona de conforto, a situação muda. Porque eles passam a fazer algo que é diferente, que não está no domínio deles. E os nossos treinamentos em comunicação e oratória buscam tirar a pessoa ali um pouco da zona de conforto. Tirar daquele lugarzinho que está ali acostumado, para que ela desenvolva aquela comunicação independentemente de onde ela estiver. Senão a gente fica muito acomodado. E a gente se acomoda naquele mundinho ali de timidez. E muita coisa acaba sendo perdida com isso. E você falando isso, Gilberto, você me fez lembrar de uma coisa aqui. Tem um cantor, é um cantor famoso, inclusive, o Ney Matogrosso. Ney Matogrosso. É um cantor famoso, todo mundo conhece aí, é uma grande celebridade no Brasil inteiro. Sim. Né? E ninguém contesta a gigante carreira dele como cantor. Sim. Mas ele mesmo já declarou em público que não gosta de dar entrevista. Isso. Ele não gosta de dar entrevista, mas no palco ele se solta. Exatamente. Né? Tem isso também, né? Um momento de domínio dele. Maria Gadu, por exemplo, é uma outra situação, já fui a shows dela, canta maravilhosamente, mas tem aquela limitação quando é um contato com o público. Eu mesmo já fui entrevistado por apresentadores, né, em TV, mas que relataram que quando sai daquele momento ali, se for para fazer uma leitura numa igreja, por exemplo, tem essa dificuldade. E você, né, os ouvintes também, os internautas, você tocou num assunto que sempre a gente está assistindo um programa de televisão e tal, de repente o próprio jornal, aí quando passa para o ao vivo é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Não é verdade? Você que já trabalhou também no jornalismo, o jornal é gravado ou todo jornal é ao vivo? A maioria das vezes os jornais são ao vivo, certo, porque até exige que seja para criar esse dinamismo, para criar essa desenvoltura, para ter ali aquele momento de interatividade maior, e até porque as coisas estão acontecendo. Então o jornal mostra o conteúdo que está acontecendo e não só exatamente o que aconteceu. E nisso ocorrem muitos erros, ocorrem muitas falhas técnicas na transmissão, ocorre queda na internet, ocorre ali um tropeço do apresentador que tem que improvisar aquela situação. Então o ao vivo, ele tem esse dinamismo e ao mesmo tempo ele exige do apresentador, do jornalista, exige ali do entrevistado que haja esse dinamismo. Nesse momento aqui, por exemplo, exige de mim e de vocês um dinamismo, porque as perguntas surgem, as respostas surgem. Então, se o orador, se a pessoa que fala ali não tiver esse dinamismo e essa rapidez no raciocínio, ela não consegue conduzir aquela resposta. Então, esse ao vivo traz vida, traz dinamismo, traz uma energia bacana e exige essa capacidade do orador. Muito bem, são 12 horas mais 23 minutos. Agora, Gilberto, nós precisamos trazer aqui o nosso primeiro intervalo comercial, mas a gente volta ainda no próximo bloco com você aqui, e aí já falando especificamente do curso que já está em andamento lá na CIF CDL, tá bom? Exatamente. Quem quiser mandar pergunta, fique à vontade através do Instagram, Gilberto Vilela, e também através da Rádio Líder. Fique à vontade, gente. Você que nos ouve, você que nos assiste. Através do nosso WhatsApp aqui, 998746590, para você interagir com a gente aqui. O nosso intervalo é rapidinho, a gente volta já já, dando continuidade a essa entrevista. Estamos apresentando Jornal da Líder. Jornal da Líder. Líder FM. O programa Mais Energia da CEMIG tem 100 novas subestações, como a Carmo do Rio Claro 2, que beneficia Alpinópolis, Conceição da Aparecida, Carmo do Rio Claro e outras cidades da região oeste. O Lúcio conta o que melhorou. Agora facilitou para o comércio crescer, contratar, e todo mundo ganha com isso, né? Isso é mais energia para Minas viver melhor. CEMIG. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você sabe o que é ganho social? É um indicador anual que revela o quanto os associados economizaram em taxas e tarifas,
ao escolher o Sicoob Credifor como sua principal instituição financeira. Juntos, em 2023, os cooperados do Sicoob Credifor economizaram mais de 130 milhões de reais. Imagine economizar, ter acesso a soluções financeiras completas e ainda contribuir para o desenvolvimento local. Isso é o ganho social. Junte-se a nós e faça parte desse movimento de cooperação e desenvolvimento. Sicoob Credifor, sempre com você. Experimente o sabor sem igual da melhor comida caseira da cidade no restaurante Lanchonete Temperos da Lili, com opções de self-service, refeição, marmitex e prato feito, além de um delicioso churrasco aos finais de semana. Tudo feito com muito carinho e com produtos de alta qualidade. Restaurante Lanchonete Temperos da Lili, onde trabalha uma família unida para servir a sua família. É na Avenida Brasil 168. Disque entregas 34430564 e o WhatsApp 999290564. Noites tranquilas com Defense Prime ao seu lado. Um suplemento poderoso não tem pra ninguém. Deixa sistema nervoso dos trinques também. Melhora o humor, relaxa os músculos cansados com Defense Prime. Noites mal dormidas se vão para outro lado. Noites tranquilas, sono profundo, Defense Prime. Noites mal dormidas se vão para outro lado. Defense Prime Mais em Formiga é nas drogarias Bem Brasil. Peça agora pelo WhatsApp 999 25 24 77. Voltamos a apresentar Jornal da Líder. Jornal da Líder. Líder FM. Muito bem, 12 horas mais 27 minutos. Agora estamos de volta já com o seu Jornal da Líder e recebendo aqui, prazerosamente o Gilberto Vilela, ele que é de Itaúna, é instrutor de treinamentos em comunicação e oratória. O homem sabe tudo de comunicação e oratória, né? Já passou por tudo um pouco, rádio, TV, faz leitura nas igrejas, então de tudo ele conhece um pouco, é especialista nessa área. Gilberto, já está acontecendo inclusive o curso de comunicação e oratória que está sendo ministrado por você lá na CIF CDL, começou ontem, vai até o dia 26, que é sexta-feira agora. Como é que está o andamento desse curso, Gilberto? Tá maravilhoso, Red. Tá uma coisa bacana demais. Inclusive, a gente deve ter pessoas aí que estão nos ouvindo, que participam desse treinamento, que estão lá conosco. Com certeza devem estar acompanhando. Então, pelo alcance da rádio, então pela interação, do pessoal. Hoje, inclusive, eu já recebi vários feedbacks do pessoal sobre a interação, sobre o nosso desenvolvimento do treinamento ontem. E é uma oportunidade, sim, muito grande, porque eles têm vários momentos para praticar. Simples práticas individuais, práticas coletivas. Então o participante, ele realmente participa. Eu deixei bem claro, inclusive ontem, que é a oportunidade deles serem protagonistas. Deles deixarem de ficar ali escondidinhos no canto e protagonizarem, porque a vida exige isso da gente. A vida exige que a gente se imponha, que a gente se coloque nas situações, senão a gente não consegue. Então o treinamento começou ontem, na segunda-feira, de 18 às 22 horas, um tempo assim que passa rápido demais, graças ao dinamismo que nós temos no treinamento, e com uma expectativa muito bacana. E uma expectativa que se mantém. Nada de expectativa que se esfarela igual paçoca, mas uma expectativa que realmente é mantida e cria ali realmente um resultado para as pessoas. E até sexta-feira a tendência é que mais e mais coisas bacanas aconteçam. E essa turma já está fechada? Essa turma já está fechada, são 24 participantes e eu. Então é uma turma que iniciou ontem e vai até sexta-feira. Então é uma turma que já fez a inscrição. Então ali nós temos... Para esse momento, se alguém quiser fazer, nessa turma não dá. Isso, só nas futuras turmas, se houver. Exatamente. Então para esse momento não tem como a pessoa entrar nessa turma, até para que a gente não tenha uma turma muito grande.
Eu gosto sempre de ter ali em torno de 20, 25 pessoas no máximo, até para que todos tenham maiores oportunidades de participar. Mas a pessoa que nos ouve, a pessoa que nos vê, pode fazer contato através do meu Instagram, Gilberto Vilela, pode fazer contato aí com a CIF CDL, para que tenha acesso aí às próximas turmas. Ou também pode fazer contato comigo através do 37999629450, para que tenha acesso também ao treinamento online, individual ou coletivo. Porque eu trabalho também com esses treinamentos na modalidade individual, presencial ou coletivo também. Então pode ficar à vontade para fazer contato. É tão bom te ouvir, essa comunicação fácil, espontânea. E a respeito, você falou com a gente pelo telefone, você é jornalista, você estudou na Cidade de Arcos, na PUC. Eu gostaria que você falasse também a respeito do padre, que você sempre mencionou na entrevista, que você vinha muito a Formiga, Arcos também, né? Isso, eu vinha muito. Aliás, eu fiz, né, a minha primeira graduação aqui na PUC Minas. Foi a primeira turma de jornalismo aqui na PUC Minas. Inclusive em uma época em que a comunicação, Helder, não era assim tão destaque. Hoje a relevância mudou totalmente. Então, isso já faz tempo, fui da primeira turma e foi assim uma oportunidade muito bacana. E a partir daí, eu não parei de voltar mais aqui na região de Pains, de Formiga, de Arcos, onde eu tenho amigos, tenho pessoas que são grandes apoiadores, tenho essa parceria com a CIF CDL e foi realmente um desenvolvimento muito bacana, muito grande. E essa história aí dos treinamentos, ela começou também relacionada à minha participação na igreja. Quando eu ainda fazia o curso de comunicação e jornalismo, eu participei de uma formação de leitores lá em Itaúna. E nessa formação de leitores, que era destinada ao desenvolvimento das pessoas que proclamam leituras na igreja, o padre Gilmar Pinheiro Marques, na época era o pároco, ficou sabendo que eu fazia o curso aqui de comunicação e na época também eu me envolvia com a rádio de lá. Ele então me convidou para que eu montasse um curso voluntário de comunicação. Eu então montei um projeto, apresentei esse projeto do curso de comunicação para o padre Gilmar e ele aprovou com louvor. Eu me lembro muito bem dessa frase, com louvor. E a partir daí, nós começamos a ter os treinamentos voluntários lá em Itaúna. Inclusive era um curso aos domingos. E as pessoas participavam assim, com muita vontade, com muita força. E a partir então disso, nós ficamos durante 7 anos com esses treinamentos voluntários. E com isso, uma pessoa ficou sabendo, outra ficou sabendo, me chamou para dar um treinamento numa entidade, numa empresa. E a coisa aconteceu e está acontecendo até hoje, graças a Deus. Gilberto, uma ouvinte aqui perguntando se esse curso acaba com o medo de falar em público. Aliás, o objetivo é esse, né? Aliás, o objetivo é exatamente esse. E interessante que na nossa entrevista anterior houve essa pergunta também. É uma pergunta muito comum de acontecer. Então, gente, fique à vontade para enviar as perguntas aí através do Instagram Gilberto Vilela, também através aí do WhatsApp da rádio, que eu estou à disposição para responder. Se a pergunta é comum, então é sinal de que a situação também é comum, né? Muito comum. Um dos maiores medos é o medo de falar em público, um dos maiores medos que as pessoas têm. Hoje, inclusive, eu vou falar sobre isso no nosso treinamento, lá na CIF CDL. Então, o nosso treinamento, ele não vai acabar com o medo de falar em público, mas ele vai domesticar esse medo. Ele vai ajudar você a controlar o medo de falar em público. Porque o medo, ele tem também a sua utilidade. Ele tem a sua utilidade para você falar, opa, peraí, até onde eu posso ir? Porque se você achar que já é bom em tudo, não é bem assim, né? Não Sempre é bem tem assim. algo a aprender, né? Sempre, é processo. Eu estou em aprendizado, eu estou em constante aprendizado e nunca vai acabar.
só quando eu partir. Então é constante. E o medo, ele nos ajuda a ter essa cautela. Ele nos ajuda, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação. Eu vou lá de qualquer jeito, vou lá falar e seja o que Deus quiser. Ele me ajuda a pensar, não, eu preciso ter um respeito com o público. Eu preciso pesquisar sobre aquele assunto. Eu preciso me preparar para aquele conteúdo. Eu preciso estar atento a perguntas que podem surgir. Então, ele te dá ali um alerta para você se policiar e se preparar para aquele momento, até em respeito aos ouvintes, aos receptores. Mas o que não pode acontecer é o medo te paralisar, o medo te bloquear, porque aí você não consegue fazer nada. Mas o curso, ele visa, então, te alertar sobre condições que vão te ajudar a melhorar, a encarar o medo de falar em público, e ele vai ficar assim, guardado aqui. Você vai domesticar esse medo, ele vai continuar existindo, mas numa intensidade muito menor. Ou seja, não vai ser um empecilho mais. Não vai ser um empecilho, porque ali você vai ver que existe o medo e precisa existir, mas que quem coordena, quem está no volante é você. Até para nós que somos da comunicação já há muitos anos, às vezes, dependendo da situação, ainda dá o friozinho na barriga, né? É normal, né? Normal. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Você que nos ouve aí, somos seres humanos. É mais do que natural isso acontecer. E tem alguma técnica em especial quando você está em público, por exemplo, você está dando uma palestra, aí você sabe o tempo certo de parar, de repente você está lá falando, tem alguém conversando, se você está observando, tem algum momento ali, alguma coisa técnica que você sabe, opa, eu acho que está na hora de eu parar, que eles não estão observando o que eu estou falando. Existe alguma coisa nesse tipo? Interessante demais a sua pergunta, Helder, porque você disse que você olha para o público e vê que alguém está conversando, está disperso ali, mas você olha para o público. Então, por isso, olha só o detalhe. Olhar. Porque tem alguém que fala que quando você está falando em público, geralmente para você não olhar, você tem que imaginar que você está num local, não tem ninguém te olhando, porque senão você fica dispersido ali com aquela fala da pessoa. Então você acha que não tem nada a ver. Você chega, domina a situação, olha nos olhos, fala normal e tudo. É necessário, é preciso olhar. Porque, inclusive, você deu o exemplo aí. Você viu que a pessoa estava conversando. Por quê? Porque você olhou. Então eu preciso olhar para o público. Ou seja, sinal que o público já, de certa forma, está perdendo o interesse, né? Está perdendo o interesse. Se você não olha... Talvez você tenha que mudar o foco ali, de repente improvisar. Levantar, fazer uma atividade, criar ali uma dinâmica. Por exemplo, os treinamentos que eu aplico aqui na CIF-CDL, eu sei que 99% das pessoas vão para o treinamento depois de um dia de trabalho, depois de um dia exaustivo de trabalho. Então eu não posso dar um treinamento em que eu sento lá, e as pessoas sentam, e eu fico lá lendo um monte de projeção. Eu preciso criar um dinamismo. Vai se tornar cansativo, né? Vai se tornar cansativo. Então, e é isso que eu faço. O tempo todo tem dinamismo. Um dinamismo com responsabilidade. Um dinamismo com didática que vai auxiliar a pessoa a aprender com base naquela parte lúdica. Então, é necessário sim olhar para o público, para que você perceba comportamentos do público e para que você perceba ali, ó, eu preciso mudar alguma coisa aqui, para que o público continue antenado. Muito bem, são 12 horas mais 40 minutos. Agora chegamos ao finalzinho dessa nossa entrevista, né? Essa entrevista que foi bastante, como é que eu poderia dizer, convidativa para todos nós, né? Já nos deixou aí com aquele convite. Opa, será que na próxima turma, quem sabe eu consigo me encaixar lá? Nessa turma já não dá mais, né, Gilberto? Isso, exatamente. Mas se houver demanda para montar uma segunda turma, nada impede, né? Claro, com certeza. Eu faço com muito carinho, tá? As próximas turmas. Então pode fazer contato comigo e com a CIF
para que você já deixe seu nome para as próximas turmas. Tá bom, foi bastante esclarecedor essa nossa entrevista, né? O seu telefone para contato, se alguém se interessar em fazer o curso com você online, qual é o telefone, você disse aí? Fique à vontade, gente, para fazer contato comigo através do Instagram, também do Facebook, também através do YouTube e pelo telefone 379-9962-9450. 379-9962-9450.